do Goiás ali, a cozinha ali, o refeitório, né? Tá? É uma imagem bem singela, né? Ali, Aquele balcãozinho. Flavinha tá fazendo, pô, o Michel tá falando, você tá prestando atenção no pão de queijo? Tô prestando, tô com fome, tô fazendo dieta. Eu tô com fome o tempo todo. na dieta é o tempo todo com fome. O tempo todo com fome. Mas ele parece bem tranquilo, né? O Michael, por um momento que ele está vivendo. E isso talvez seja importante para ele, porque eu imagino que o Michael vai passar agora por um teste de fogo. É a chegada dele num outro cenário. Ele vai chegar no Rio de Janeiro, ele vai chegar no Flamengo, no momento que o Flamengo está precisando buscar espaço. Imagina o assédio que ele vai viver nesses próximos dias, né? O assédio da imprensa, a apresentação, a entrevista coletiva, os primeiros momentos dele numa nova realidade, num novo clube que está investindo nele, ele vai passar a ter, sei lá, um novo salário muito diferente do que ele ganhava no Goiás, muito provavelmente. Então, assim, é um momento de virada, de mudança na vida pessoal e profissional dele. Eu acho que é um teste que ele vai passar. Isso vai fazer parte da adaptação dele e para ele conseguir confirmar a carreira dele de bom jogador, porque ele é até agora um jogador muito promissor. Não é ainda um jogador consolidado e vai precisar dar esse passo agora, né? Aliás, eu sempre fico, Grafite, com a dúvida, curiosidade, de como é essa questão da adaptação para o jogador de futebol. O Michael, uma coisa é jogar com a camisa do Goiás, outra coisa é jogar com a camisa do Flamengo, isso é óbvio. Vir morar no Rio de Janeiro, né? Ter a visibilidade, porque aqui é um negócio, o Flamengo, onde você vai é Flamengo, 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 então eu imagino que isso de cara vai espantar o Michael. Como é que o jogador de futebol lida com isso? Lida com essa mudança, com essa pressão que pode ser positiva ou não? A questão da adaptação para o jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol hoje em dia, Cereto, tem um staff por trás dele, né? Tem assessoria, a pessoa que cuida que vai cuidar, que vai procurar casa para ele, que vai ambientá-lo aqui no Rio de Janeiro. Eu quanto a isso, acho que não vai ter grandes problemas, não. O Michael, eu tive um contato com ele agora no jogo do Zico, no jogo das estrelas, e ele é um menino muito... Ele é desse jeito mesmo, que vocês viram ali. Tranquilo. Tranquilo, sereno, né? Espontâneo, fala a verdade. Ontem passamos uma entrevista que ele deu aqui para a TV Goiás, muito sincera para a parte dele, mostrando a tatuagem dele. Eu acho que não terá esse problema, não. Eu acho que a grande dificuldade vai ser essa que você falou, né? A diferença entre o Goiás e o Flamengo. Com todo respeito ao Goiás, claro, a visibilidade do Flamengo hoje no cenário brasileiro, no cenário mundial, é muito grande. E por isso que eu acho que esse momento é decisivo. A gente precisa saber como que ele vai reagir depois dessa mudança. E até no estilo de jogo dele, porque no Goiás, teoricamente, o que ele fazia no Goiás? O Goiás voltou da Série B esse ano passado, né? Jogou. Então, a maioria dos jogos o Goiás jogava no contra-ataque. Ele vai ter menos espaço para jogar agora, para tentar jogadas onde ele se caracterizou o drible, aquela coisa, ele vai ter menos espaço, vai ter uma marcação muito mais forte em cima dele. Então, ou seja, tudo vai ser uma novidade e vai depender dessa adaptação dele para ele poder crescer ainda mais, né? Ou parar por ali, ou se ele não conseguir se soltar, pode ser difícil para ele a adaptação. E eu já ouvi muita gente falando, mas seria melhor se ele fosse para o Corinthians, porque no Corinthians ele seria o titular. Mas a gente tem mania de ficar palpitando na vida dos outros, né? Cada um é que tem que saber para onde, o que fazer, cada um que tem que saber da própria vida, porque ninguém garante nada. De repente ele vem para o Flamengo aqui, arrebenta, né? E vai para a seleção brasileira e você não consegue imaginar o que pode acontecer. É difícil, a gente não consegue ter essa noção. Lógico que olhando pelo lado esportivo, se ele fosse para o Corinthians, ele ia chegar como titular absoluto. Acho que a maior contratação do ano do Corinthians, no futebol paulista, talvez seria ele. Ia chegar chegando. Ia chegar chegando. No Flamengo ele chega com pompas, chega com o status de grande contratação, mas no Flamengo ele chega sendo mais um, né? No Flamengo que já é aquela coisa, ou seja, então gera essa dúvida. Vai precisar buscar um espaço ali e vai talvez ter que se readaptar a um novo jeito de jogar. Mas no Corinthians também não seria fácil para ele não, jogar também não seria. Não querendo comparar jogador, talento de jogador, mas estilo. Eu lembro do Potker, quando ele surge e arrebenta na Ponte Preta.
Ele jogava como? Muito mais no contra-ataque. E aí ele vai para o Internacional, que aí tem uma outra proposta, o Inter... De atacar do que contra-atacar. E o adversário é que joga no contra-ataque, geralmente. E ele teve dificuldade. O Potker no Inter foi outro jogador completamente diferente do que foi na Ponte Preta. Não estou querendo, repito aqui, comparar os dois jogadores. Mas a realidade é outra, tem né? muito mais talento do que o William Potker e pode superar isso tudo, mas ele vai ter que se readaptar a uma outra maneira de jogar. O vai e vem do mercado no Flamengo, entre chegadas e partidas, a gente preparou aqui quem chegou e quem saiu. Gustavo Henrique está entre as contratações do... Belíssima contratação essa. Aliás, o Flamengo contratou bem, né, por enquanto. Continua contratando bem. Gustavo Henrique veio do Santos, Thiago Maia veio do Lille, quer dizer, ainda não está sacramentado, mas vem do Lille. Pedro Rocha do Cruzeiro... Michael do Goiás, o Rodinei vai para o Internacional, foi para o Internacional, Rodolfo para o Coritiba, o Rômulo foi para a China, o Renier para o Real Madrid e o Gabigol não se sabe, né? Se de fato for sacramentada a negociação do Renier para o Real Madrid, são 136 milhões de reais que o Flamengo vai embolsar nessa negociação. É grande, hein? É dinheiro que não acaba mais. E o Jesus achou o Jesus achou pouco. O Jesus disse que o Flamengo tinha que valorizar mais o jogador. Mas é muito dinheiro. E o Gabigol, vocês acham o quê? Ó, informação que eu tenho, que o Gabriel está esperando. Até dia 31 de janeiro é a janela dessa... Essa janela é a janelinha, né? Não é a janelona, é a janelinha. Mas ele está... Parece que agora quem pode fazer uma proposta é o West Ham, da Inglaterra. Ele gostaria de jogar na Inglaterra, mas resta saber se de fato virá uma proposta para a Inter de Milão e se a proposta será atrativa para o Gabriel. Uma coisa é jogar, por exemplo, falou-se no Chelsea, outra coisa é jogar no West Ham. Mas o Flamengo está dizendo que tudo bem, que vai esperar com paciência. Se confirmar mesmo, se realmente tiver essa proposta do West Ham, não me parece uma boa troca para o... independentemente da questão financeira, talvez venha um caminhão de dinheiro pro Gabigol numa transferência como essa. Duvido muito, assim, que o West Ham poderia trazer tanto dinheiro assim, mas assim, esportivamente... Não, jogar no West Ham, desse momento do Flamengo, para ele jogar no West Ham? Não, fica no Flamengo. O West Ham é o mesmo clube que no passado foi o Tevez e o Mascherano. Fizeram uma ponte pro West Ham para ir para outros clubes na Inglaterra, se eu não me engano. Foi o Mascherano e o Tevez, se eu não me engano. Foi o West Ham. Os dois, exatamente. Uma pontezinha de 6 meses aí para na janela grande. Porque pro Gabriel hoje o West Ham não é uma troca pelo lado financeiro, sem sombra de dúvidas. Vai ser muito melhor para ele. Mas o salário que ele já ganha aqui no Brasil, sim, que é o mesmo salário que ele teria na Inter. Eu acho que se ele permanecer, o Flamengo ele terá um acréscimo, vai ter um aumento de salário. Esportivamente, para ele, não é um mau negócio. O Chelsea é outra história, né? O Chelsea, tudo bem, não é o Liverpool, né? Mas não o Chelsea não é o City, mas o Chelsea seria outra história. E no Flamengo ele tem liberdade para jogar ali na frente. Eu acho que em qualquer outro clube, eu acho que ele, na Europa mesmo, ele não teria a liberdade que ele tem no Flamengo. Eu acho que tudo isso... Mas eu acho muito difícil ele ir para o West Ham e permanecer no West Ham. Talvez ele fique 6 meses lá se adaptando e, seria uma e na ponte. Próxima, na janela de verão, né, da Europa, né? Eu acho que o Gabigol deveria pensar nesse momento da vida dele, na questão esportiva, porque ele está vivendo um bom momento no Flamengo. Eu acho que o dinheiro, claro que cada um sabe quanto que tem que ganhar mais. Não sabe onde o calo aperta. Onde o calo aperta, não vou meter nessa questão financeira, mas assim, vou pensar no lado esportivo. A melhor coisa para o Gabigol nesse momento seria permanecer no Flamengo. Ou ir para um gigante europeu, porque eu acho que também tem essa... Eu imagino que o Gabigol tenha, lá no seu interior, a frustração de não ter dado certo na primeira experiência dele na Europa. Nem na Inter de Milão e nem no Benfica, de Portugal. Ele fez 2 gols, eu acho, foram 2 ou 3 gols na passagem dele lá na Europa. Acho que ele ganhou até um troféu de pior contratação, uma coisa assim, na Itália.
Então, acho que ele quer dar essa resposta. Para ele mesmo, para todo mundo, mas todo mundo não importa. Acho que ele tem que se preocupar com ele mesmo, né? Se ele está bem de cabeça, ele tem que pensar nele. Então, eu acho que ele gostaria de dar certo na Europa. Mas para ele dar certo na Europa, o melhor caminho seria ir para um gigante. Vai ter a proposta de gigante? Talvez não. E o Flamengo... Então, nesse momento, o Flamengo seria o melhor caminho, esportivamente falando. Claro. E financeiramente não seria ruim também, não tem dúvida. Os valores não são valores baixos, né? Acho que a questão financeira para ele, na vida dele, eu acho que isso aí está resolvido. Dá para você fazer independência financeira no Brasil jogando no Flamengo. Dá para você... O Gabriel, ele está em Santos. E aí ele andou postando várias coisas. Primeiro ele postou fotos dele na Vila Belmiro, ele visitou a Vila Belmiro, aí aproveitou para dar um abraço no Gesualdo Ferreira. O Gesualdo Ferreira botou nas redes sociais, na verdade, a foto dele com o Gabigol. O Gabigol está no Guarujá, passando as merecidas férias, e foi visitar. Guarujá e Santos ficam pertinho, né? São cidades vizinhas. Ele foi visitar o Santos. Pessoal, alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais, alguns ficaram irritados. Poxa, mas o Gabigol... Poxa, ele jogou no Santos, ele tem amigos no Santos, ele foi lá. Vocês veem alguma coisa demais dele? Ele cresceu formado no Santos. Claro, começou lá. Talvez assim, só... Tá de férias. Talvez só pelo momento de indefinição que ele vive, né, no Flamengo, ir ao Santos lá, e conversar lá com o Gesualdo. E também tem, eu acho que eu vi um vídeo dele nas redes sociais que ele postou, ele caminhando na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Como quem caminha de forma pensativa no futuro. Eu acho que essa imagem, assim, ele de costas, né, para a câmera, assim, passeando... Pode dar várias interpretações. Eu acho que essa foi talvez talvez tenha sido a questão aí que pegou um pouquinho na torcida. É que hoje em dia tá todo mundo muito chato, na rede social principalmente, como os caras são chatos na rede social. E o Gabigol foi lá visitar os amigos. As redes antissociais. Nas redes antissociais. O Gabigol foi lá visitar os amigos. Eu acho que ele vai acabar ficando no Flamengo. Eu acho que é uma questão, porque não sei se vem essa proposta nessa janela, né, que é a janelinha. Sim. E ele vai acabar renovando com o Flamengo. Uma basculante. Essa acho. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores e vai ser figurinha na Seleção Brasileira, figurinha carimbada na Seleção Brasileira, muito provavelmente. Para essa temporada em que o Brasil tem eliminatórias da Copa do Mundo e tem Copa América. Sim. Vocês imaginam que ele terá mais oportunidades? Não só ele, né? Acho que agora, sobretudo, porque o Campeonato Brasileiro não para, hein? O Tite vai ter que convocar alguns jogadores do Flamengo, não vai ter escapatória. Mas é um ano complicado para os atacantes, o Gabriel, porque é um ano de definição de eliminatória, né? Não é mais ano de experiência, né? Amistosos. Né? Amistosos, essas coisas, né? Se for para a seleção, eu acho pelo que ele está jogando, ele tem condições de brigar para ser titular, mas a gente sabe que os outros jogadores, o Jesus, o Firmino, eles estão à frente dele. Mas jogando aqui e tendo sucesso, e tendo não tem como, ele vai ser chamado. Eu não sei se ele terá grandes oportunidades de jogar. E aí que vai ficar essa dúvida. Leva o cara e não bota o cara para jogar, porque tira o cara que a briga toda esse ano foi essa, né? O calendário brasileiro. Os amistosos da seleção brasileira lá na Austrália, não sei aonde, quando pode jogar aqui no Brasil, aqui na América do Sul, e o cara volta no mesmo dia, 2 dias depois ele pode jogar um jogo, do que viajar 4 dias. Mas eu acho que ele será a figurinha carimbada aí nas próximas convocações, sim. Mas aí você imagina, se ele troca, o Cereto falou sobre uma possível proposta do West Ham, ele jogando no West Ham e não tendo lá um grande desempenho lá na Premier League. Ele vai ter... Diminuir as chances. Melhor ficar no Flamengo. Demais, Fica no Flamengo o Gabigol. E agora o Corinthians. Corinthians teve novidade hoje também. Luan foi apresentado.